Eu os convido a abrirem as suas Bíblias em Atos capítulo 8, Atos dos Apóstolos capítulo 8, versículos de 9 a 25. Nós vamos lê-los de forma alternada. Atos 8, de 9 a 25. Diz assim a palavra do nosso Deus. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto. Aderiam a ele porque havia muito os iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, e os evangelizava a respeito do reino de Deus, e no nome de Jesus Cristo, iam ser batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, e Samaria receberam a palavra de Deus, enviaram de Pedro e João, Os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, que deu fardo de impor aos apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a redenção, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua vontade, e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o crime em coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhe disse: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Amém. Irmãos, nós vivemos num país de maioria idólatra, um país de maioria mística, um país que se ajoelha, um país onde a maioria se ajoelha, se prostra, confia, adora em estátuas. E como eu afirmei aqui no domingo passado, estátuas que não têm forças, não têm poder para sequer espantar uma mosca que porventura pouse na sua face. Essa é uma realidade no nosso país. A grande maioria é idólatra, adora imagens, e demonstrando essa cegueira espiritual. São cegos espiritualmente falando. E para nós, irmãos, que lembramos
Aos 500 anos da Reforma Protestante do século XVI, é uma grande tristeza. Vemos ainda que essa cegueira domina o nosso país, ainda mais por sabermos que a Reforma Protestante trouxe luz sobre toda aquela lama que cobria os olhos da igreja naquele período. E o texto que nós temos diante de nós é um texto bastante encorajador, como igreja de Cristo, igreja reformada, igreja que é baluarte, coluna e baluarte da verdade. Vimos na última oportunidade, temos visto nas últimas oportunidades, essa cadeia de eventos que foi desencadeada pela morte de Estevão, pelo martírio de Estevão. Vimos que aqueles irmãos em Jerusalém enfrentaram grande perseguição e, por isso, por causa dessa perseguição, eles foram dispersos por muitos lugares para fora da cidade de Jerusalém, e vimos a ação soberana de Deus, que fez uso da morte de Estevão e a dispersão daqueles irmãos para outras cidades, para que outras pessoas conhecessem o Evangelho, conhecessem a graça salvífica de Deus através do Evangelho, trazendo para aquelas outras cidades que estavam em trevas, que jaziam em trevas, grande alegria, como vemos aí no versículo 8, desse capítulo 8, e houve grande alegria naquela cidade. Esse texto que nós lemos, irmãos, é a continuação do texto que nós estudamos na última oportunidade, que fornece mais detalhes sobre a pregação do Evangelho na região de Samaria. Na região de Samaria, por Filipe, o diácono evangelista que fez esse grande trabalho de evangelização naquela região de Samaria. E, ao mesmo tempo que Filipe evangelizava, ia pregando publicamente o Evangelho como arauto de Deus naquela região de Samaria. E os detalhes que Lucas nos mostra aqui, irmãos, dessa propagação do Evangelho em Samaria, são ao mesmo tempo que nos trazem alegria, mas ao mesmo tempo nos traz uma certa tristeza em vermos determinados acontecimentos aqui, que geralmente também vemos nos nossos dias acontecerem também. Eu queria chamar a atenção dos irmãos, primeiramente, sobre esse poder do Evangelho sobre as trevas. É isso que nós vemos aqui. Os irmãos sabem que naquela região de Samaria havia um povo misto ali, um povo sincretista, né? A história explica isso. As 10 tribos do norte de Israel, eles haviam apostatado e eles criaram um culto particular, diferente daquele culto que Deus havia determinado, prescrito, principalmente com relação aos sacrifícios, ao lugar, ao templo que Deus havia prescrito ao seu povo, mas por questões políticas, construir outro lugar para eles, e a coisa foi se agravando quando aquele povo de Samaria, constituído pelas 10 tribos apóstatas, aquela região foi sendo dominada por outros povos, e esses povos trouxeram outras crenças, e como os seus irmãos sabem que era de costume, quando os povos conquistavam outros lugares, eles traziam também sobre aquele lugar conquistado suas crenças,
seus costumes sociais, e ali então se tornou um lugar, como eu já afirmei, um lugar sincretista, um lugar místico. E o resultado disso, em termos religiosos, foi a mistura de misticismo, cerimônias judaicas misturadas com cultos pagãos. Essa era a situação ali de Samaria naquele momento. E ali estava então um povo extasiado, iludido com artes mágicas. É isso que nós lemos aí no versículo de 9 a 11. Havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo todo o povo. Era isso que estava acontecendo ali, o povo todo iludido por mágicas praticadas por esse homem chamado Simão. E esse é um texto encorajador, irmãos, porque mesmo diante daquela cidade mística, mesmo diante daquela cidade que jazia em trevas, com povos cegos espiritualmente, onde aqueles povos valorizavam esse tipo de poder aqui descrito, que era realizado por Simão, eles deram crédito ao Evangelho. Vejam aí no versículo 12 e 13. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Então vejam, irmãos, nós vemos aqui o poder do Evangelho. Nós vemos aqui o poder do Evangelho, que quando chega numa região como aquela, incrédula, pagã, mística, totalmente distante de Deus, com pessoas nas mais densas trevas, nós vemos aqui, irmãos, as pessoas dando crédito ao Evangelho e agora recebem aquele sinal visível da graça e são batizados. Esse é um fato tremendo, irmãos, na história da redenção. Aquele povo excluído, os irmãos sabem que os judeus excluíam o povo de Samaria, e agora eles recebendo o Evangelho, agora fazendo parte do mesmo Espírito, do mesmo povo, do mesmo batismo, da mesma fé. E nós estamos aqui, irmãos, na segunda etapa da expansão do Evangelho, onde nós vemos esse rompimento das muralhas. Os irmãos leram no começo do culto, Atos 1, quando a palavra de Deus, Jesus Cristo, prometendo ao seu povo: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, onde eles estavam ali, onde eles viviam, eles receberiam poder do Espírito Santo ali, mas receberiam poder do Espírito Santo para serem testemunhas também na Judéia, Samaria, como nós vemos agora aqui, Samaria sendo alcançada, e como a promessa de Jesus Cristo diz, até os confins da terra. Os crentes, os filhos de Deus, os convertidos a Cristo, receberiam poder, a ação do Espírito Santo, para que fossem testemunhas em todos os cantos do mundo, propagando, anunciando o Evangelho. A partir do versículo 14, irmãos, nós vemos que os apóstolos que não abandonaram o barco, que ficaram ali em Jerusalém, eles permaneceram ali no quartel, digamos assim, no quartel general daqueles crentes da igreja primitiva, e ficaram ali enfrentando toda aquela perseguição que estava acontecendo. Quando eles ouviram falar que o povo samaritano
havia recebido a palavra de Deus, eles então incumbiram alguém ou algumas pessoas de verificarem ali o que estava acontecendo. Diz a palavra que eles foram até Samaria, oraram por eles para que eles recebessem o Espírito Santo, e diz o versículo 16 que eles ainda não haviam recebido o Espírito Santo, somente haviam sido batizados. É isso que diz aqui a palavra de Deus. No versículo 17, os apóstolos então impuseram as mãos sobre eles, e aí então eles receberam o Espírito Santo. Muitos comentaristas, irmãos, reformados, eles dizem que essas declarações são muito importantes nesse livro de Atos dos Apóstolos, porque aqui é uma questão de nós entendermos o significado desse momento, desse acontecimento, ou seja, o derramamento do Espírito Santo. E também essa questão da conversão, né, que nós sabemos que nós recebemos o Espírito Santo, nós cremos que nós recebemos o Espírito Santo no momento quando somos convertidos. É nesse momento que nós recebemos então o Espírito Santo. E nós sabemos também que só podemos entender, só podemos crer verdadeiramente em Deus, só podemos crer verdadeiramente no Evangelho com a ação do Espírito Santo em nós. De outra maneira, nós cremos que não é possível nós crermos efetivamente em Deus, no Evangelho, se não houver a ação bendita do Espírito Santo em nós. Mas o que nos é dito aqui, aliás, vemos lá em Romanos 8, versículo 9, que, de fato, se alguém não tem o Espírito de Cristo, este não é dele. E é ele que lança a luz em corações em trevas, irmãos. Ou seja, nós não podemos entender, nós não podemos crer em Deus se não for a ação do Espírito Santo. Mas o que é nos dito aqui, irmãos, a respeito dos samaritanos, no versículo 12, é: quando, porém, deram crédito, ou seja, significa que eles acreditaram antes, que eles deram crédito antes daquele momento quando os apóstolos oraram, então desceu sobre eles o Espírito Santo. Ou seja, significa que eles criam, passaram a crer no Evangelho. Então, como é que essas pessoas são recebidas como irmãos em Cristo? Como é que essas pessoas são recebidas como crentes sem receber o Espírito Santo? Sem o derramamento do Espírito Santo? Há várias interpretações, irmãos. Existem aqueles que não aceitam que houve uma genuína conversão dos samaritanos. O que houve somente foi um aceite intelectual, né, como se fosse possível, e afirmam que a conversão só aconteceu quando os apóstolos então foram lá e impuseram a mão. Essa é uma das interpretações. Existem também aqueles, e aqui está a igreja de Roma, né, que defende, ou aqueles que defendem, que o que está aqui é o que ocorre normalmente, a iniciação de novas pessoas na igreja, e a igreja se dá então, essas pessoas, a iniciação dessas igrejas, ou dessas pessoas nas igrejas, se dá em duas etapas, né, ou seja, no primeiro momento, no batismo, naquele momento do batismo, e no segundo, nesse sacramento, né, que a igreja de Roma tem como sacramento de confirmação, né, quando os sacerdotes impõem as suas mãos e eles usam essa passagem, né, para defenderem esta prática. Nós sabemos também, irmãos, que os nossos irmãos pentecostais, eles têm uma interpretação diferente dessa passagem. Para eles, o que nós temos aqui é uma prática que para eles ocorre ordinariamente, ocorre sempre, o que ocorre até hoje, inclusive, que a pessoa, ao ouvir o Evangelho, ela crê.
Ela crê, mas ainda há uma segunda etapa quando eles defendem, né, o batismo do Espírito Santo, e então recebem bênçãos extraordinárias, dons, e eles também usam essa passagem para defender essa forma de agirem nas suas igrejas. No meio reformado, irmãos, no nosso meio, há duas interpretações que não são muito diferentes. A primeira, de acordo com uma delas, nós devemos entender que o que aconteceu aqui foi um acontecimento extraordinário, como houve também ali em Pentecostes. Um evento único. Ali em Pentecostes era o começo da igreja, era um momento único da igreja, e então houve aquele momento extraordinário, através do qual, naquela ocasião específica, aqueles samaritanos, então, estariam recebendo as graças de Deus, ou seja, somente naquele momento, naquele período, eles estariam recebendo poder, da mesma forma que aconteceu lá em Pentecostes, né? Quebrando, então, a primeira barreira foi em Pentecostes. Aqui nós vemos, então, em Samaria, a segunda barreira, e veremos depois, ou já podemos ver, a terceira barreira na casa de Cornélio. A casa de Cornélio, quando é um momento especial, quando aqueles irmãos recebem poder. Né? Para quê, irmãos? Para que, nesse início da igreja cristã, eles fizessem esse trabalho de propagação do Evangelho. Para que fossem para as outras cidades, para que continuassem pregando o Evangelho, e o Evangelho, então, fosse propagado, né? Fosse aumentado através do anúncio dessas pessoas. Aqui, para esses intérpretes, inclusive Calvino, ele tem essa posição, não é uma operação do Espírito Santo na regeneração individual, como acontece na nossa vida. Nós nos convertemos e a ação regeneradora do Espírito Santo. Aqui é uma ação poderosa, extraordinária, coletiva, sobre aqueles irmãos em Samaria, para que eles recebessem poder e aí então fossem a outros lugares pregando o Evangelho. E aqui esses intérpretes dessa primeira posição, eles creem que não é padrão para todas as épocas, não é padrão. Vejam os irmãos, como eu disse, em Pentecostes, Samaria, ali era um momento único na igreja, ali estava começando a igreja, e a igreja então recebia esse poder para iniciar, para propagar, para que o Evangelho então fosse levado a todos os lugares. E ainda outra interpretação, aqui nós temos como maior defensor dessa interpretação Lloyd Jones, que para ele isso pode acontecer, aconteceu naquele momento e pode acontecer da mesma forma em outros momentos. E no entendimento de Lloyd Jones, esse acontecimento é também extraordinário, ocorreu em momentos especiais da igreja e não se limita àquela época. E, afinal, o que nós temos aqui é um avivamento, é um reavivamento, e pode acontecer em épocas diferentes. É claro, irmãos, que nós precisamos ficar com uma dessas duas posições reformadas, né, que ali foi uma ocasião especial, aquele povo recebeu poderes mesmo do Espírito Santo para fazerem aquilo que realmente eles fizeram, né, levaram o Evangelho para outras regiões. E é claro também que nós temos que entender, e nunca podemos depreciar essa verdade bíblica de que a ação regeneradora do Espírito Santo, essa verdade que a pessoa, ela só pode crer, ela só pode clamar, ela só pode pedir perdão a Deus pelas suas iniquidades, ela só pode louvar a Deus verdadeiramente, em espírito e verdade,
se ela tiver a habitação do Espírito Santo na sua vida. A gente não pode abrir mão disso. Ela só pode aceitar a Cristo se o Espírito Santo de Deus agir nela. Ninguém vem a Deus por si só, se não for a ação bendita, poderosa do Espírito Santo na nossa vida. Nós nunca vamos aceitar a Cristo, nós nunca vamos aceitar a Deus, nós nunca vamos procurar a Deus. E não existe maior obra, é por isso que nós cremos que não existe maior obra do que essa ação do Espírito Santo, trazendo vida, vivificando o morto, como Paulo diz lá em Efésios 2, estávamos mortos, né? mas Deus, né, pela graça, fomos salvos por essa ação bendita do Espírito Santo. Nós sabemos também, há exemplos disso no Antigo Testamento. O rei Josias, ali aquele avivamento que ocorreu, vemos na Bíblia, como eu já citei, Pentecostes, aqui em Samaria, na casa de Cornélio. Nós vamos ver a reforma protestante do século XVI, foi um grande avivamento da igreja, assim como o grande reavivamento no século XVIII, ocorrido em países da Europa e também dos Estados Unidos, ou seja, períodos áureos, irmãos, períodos áureos onde pessoas buscavam a Deus com afinco, com desejo, não períodos como nós vivemos nos tempos presentes, pessoas acalmadas, pessoas desinteressadas por Deus. Mas, irmãos, que nunca deixemos de orar, nunca deixemos de clamar a Deus para que vejamos na nossa vida períodos de avivamento mesmo, onde Deus age com poder, o Espírito Santo age com poder, e vemos pessoas desejosas de Deus, pessoas onde o mais importante é Deus, pessoas que desejam ardentemente por Deus e buscam a Deus, e que nunca deixemos de orar por isso, irmãos. Períodos de avivamento espiritual. Mas agora, irmãos, também eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos do poder da iniquidade sobre crentes hipócritas. O poder, né, da iniquidade sobre crentes hipócritas. É isso que nós vemos aí do versículo, a partir do versículo 14, esse exemplo da história de Simão, que começa no versículo 9. Depois nós vemos a narrativa da vinda dos apóstolos para Samaria, mas depois, vejam que o fato é que quando Filipe pregou, não somente o povo, né, não somente muitos daqueles que viviam em Samaria deram crédito ao evangelho, mas a Bíblia diz que Simão também deu crédito ao evangelho. Mas diz o texto que ele estava interessado mesmo, era no poder demonstrado por Filipe. É isso que a Bíblia diz. O que ele estava interessado mesmo era no poder demonstrado por Filipe, de tal maneira que ele ofereceu dinheiro para Filipe. Ele ofereceu dinheiro para ele, de alguma maneira, para que ele comprasse aquele poder, e assim também ele pudesse pôr as mãos sobre as pessoas e realizar aqueles sinais, aquelas proezas. Vejam aí versículos 18 e 19. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro. E ele viu, irmãos, ficou interessado, ele propôs ali como se fosse um investimento. Os irmãos sabem, era comum na época as pessoas pagarem para realizarem cultos pagãos, e Simão viu ali aquela forma de ganhar dinheiro, né?
Aliás, eu disse aqui anteriormente que era uma prática comum naquela época, mas nos nossos dias é possível vermos a religiosidade sendo usada, cultos, reuniões que se dizem cristãs, usando o nome de Deus para pessoas ficarem ricas, pessoas ficarem abastadas, usarem o nome de Deus com esse propósito. Ele viu, ficou interessado, era um investimento para ele. O interesse de Simão, irmãos, era lucrar com aquilo, mas os apóstolos eles perceberam claramente a intenção de Simão, a iniquidade no coração de Simão que ainda se fazia presente, e então a resposta de Pedro está aí no versículo 20. Pedro, porém, lhes respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição. É como se ele dissesse assim: olha, Simão, vá para o inferno com o seu dinheiro. Foi isso que ele disse: vá para o inferno com o seu dinheiro. E, pois, julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. O dom de Deus. Pedro percebeu, irmãos, que não havia sinceridade na vida de Simão. Ele não estava interessado em Cristo, ele não estava interessado no reino de Deus. O interesse de Simão aqui era lucrar, era ganhar dinheiro. Daí vem a palavra simonia. Os irmãos, se buscarem no dicionário, vão conhecer essa palavra simonia, que é a compra de privilégios espirituais com dinheiro, né, por causa desse acontecimento aqui, registrado em Atos dos Apóstolos. E aqui nós temos, irmãos, as características de um crente hipócrita, que fica extasiado com poderes, com milagres. Aquele crente hipócrita que está interessado em ver milagres, aquelas coisas extraordinárias, aquelas coisas, que os irmãos têm visto aí rotineiramente nas mídias, nas televisões, e pessoas dispostas até comprar, elas dão dinheiro para comprar milagres feitos e tudo mais. Então, como Pedro diz lá no versículo 22, para que ele se arrependesse dessa situação, para que ele se arrependesse dessa postura, dessa vida hipócrita, que acha que pode comprar as pessoas, usar esses feitos para lucrar. E o texto conclui aqui, irmãos, que eles, voltando para Jerusalém, os apóstolos, evangelizavam várias aldeias samaritanas. E eu quero concluir aqui, irmãos, a nossa prédica nessa manhã, com 3 lições para a nossa vida. 3 lições, à luz desse texto que nós lemos, à luz daquilo que nós comentamos aqui. Primeiro, é uma lição de confiança, de incentivo também para a Igreja de Cristo, para aqueles que verdadeiramente fazem parte da Igreja de Cristo, para aqueles que sentem no coração o desejo de falar das grandezas de Deus, sentem no coração a vontade de falar aquilo que Deus realizou na vida delas. E a lição, irmãos, é que não há povo sincretista, não há povo místico, idólatra, que não possa ser alcançado pelo Evangelho. Não há coração tão duro, não há pessoa tão idólatra, não há pessoa tão descrente que não possa ser alcançado pelo Evangelho de Cristo. Não há pessoa cega espiritualmente que não possa ser convertida por Cristo Jesus. Paulo, no capítulo 1 da sua carta aos Romanos, ele diz: eu não me vergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. O Evangelho, irmãos, é o poder de Deus, não é o poder de pastor, não é o poder de pessoas, não é o poder de classe dominical, não é o poder de igreja, é o poder de Deus, irmãos.
É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, também do grego, samaritanos, paulistas, brasileiros. Não, é o poder de Deus que faz isso, irmãos. E nós somos, como disse a nossa irmã de manhã, somos veículos, somos instrumentos. Aqueles que reconhecem esse poder de Deus na sua vida, de um amor tão grande de Deus, que não podem ficar calados diante disso, que não podem ficar com as suas bocas fechadas diante dessa realidade, dessa graça, desse amor de Deus. Então eles falam, eles propagam, eles anunciam esse poder de Deus às outras pessoas. Eles têm alegria de fazer isso. E isso é um incentivo, irmãos, para essas pessoas. Que não há pessoa tão pagã, não há pessoa tão cega espiritualmente, não há pessoa tão pecadora, que não possa se dobrar diante desse poder que é de Deus, poder do Evangelho. Outra lição, irmãos, para a nossa vida é de esperança, de saber que da mesma maneira que Deus agiu poderosamente naquela cidade, Deus também, irmãos, Ele nos capacita, Ele nos dá, o Senhor Jesus mesmo disse, olha, quando vocês estiverem diante de tribunais, em qualquer lugar, Ele nos ajudaria, o Espírito Santo, irmão, nos ajuda nesse trabalho tão nobre, tão maravilhoso de falar de Cristo a pessoas que estão aí caminhando para o inferno, pessoas desesperançosas, pessoas mortas espiritualmente, nos seus delitos e pecados. E o Senhor nos ajuda, irmãos. Essa é uma esperança que deve firmar no nosso coração. Nós vamos ser ajudados por Deus nesse trabalho tão nobre. Deus age, nos movimenta, nos capacita para fazermos essa obra. E a terceira lição, irmãos, é uma lição de advertência. É uma lição de advertência. Cuidado com o seu coração. Cuidado com o seu coração. Com o que você está interessado quando você entra na igreja? O grande reformador, ele diz, olha, o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Nós fabricamos ídolos a todo instante, irmãos. Nós fabricamos ídolos, temos tendência de fabricar ídolos na nossa vida. E muitas vezes o seu interesse em vir à igreja é um interesse que não é o genuíno, que é amor pelo reino, é amor por Deus, é o amor por Cristo. Então, muito cuidado com o seu coração. Pessoas vêm à igreja interessadas em benefícios pessoais, materiais. E o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação. Não há milagre maior, irmãos, não há riqueza maior do que a nossa salvação da nossa alma. É isso que o Evangelho propaga, é isso que o Evangelho afirma. Creia em Cristo Jesus e você será salvo. O Evangelho não promete vida saudável 100%. O Evangelho não promete riquezas materiais. O Evangelho promete a presença de Deus, a salvação de Deus para aqueles que creem naquela obra que Cristo Jesus realizou na cruz do Calvário. Nós vemos na vida de Cristo Jesus no seu ministério ali, onde ele ia, expulsava demônios, e ali pessoas também que se diziam, olha Jesus, expulsamos demônios, fizemos isso, fizemos prodígios, sinais. E Jesus chegava para eles e dizia, olha, apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci.
eu nunca vos conheci. Que nós, irmãos, vigiemos o nosso coração. Nosso coração é enganoso. O nosso coração é enganoso. Que busquemos, irmão, na palavra de Deus. Na palavra de Deus, o nosso mapa, o nosso caminhar, a nossa estruturação através da palavra de Deus. E que Deus nos ajude, irmãos, para que Ele encha os nossos corações de coragem para falar desse Evangelho. Para que olhemos para a cidade de São Paulo, para que nós olhemos para o mundo desesperançoso, o mundo em crise, o mundo em densas trevas, e que nós, irmãos, Deus nos dê coragem para que nós sejamos veículos dessa salvação, de levar luz, de levar vida e abundância, de levar o brilho de Deus para essas pessoas que jazem nas trevas, jazem mortos espiritualmente. Que Deus nos abençoe, pois, irmãos. Amém.